Alô, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo esse canal. Esse aqui é o nosso canal Engenharia de Perspectiva, onde vocês já sabem, a gente discute questões da engenharia. Tá? Esse canal é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem o apoio do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje eu estou muito feliz aqui que esse ano estou já consegui fazer entrevista com mais mulheres que homens, né? Que eu acho que é uma verdadeira proeza dentro da engenharia. E convidei aqui a engenheira Alice Cunha da Silva, que é uma engenheira nuclear formada pela COP, da UFRJ, né? E que hoje ela fez um grande a gentileza, né? Ela está em Madrid nesse momento. Ela é uma engenheira da Westinghouse, lá são 10 horas da noite, então aqui a gente vai tentar, dentro do possível, se manter dentro do horário, pelo adiantado da hora lá, tá? E a engenheira Alice, ela, só para falar um pouquinho do currículo, além de ser uma engenheira nuclear, ela também fez MBA na Universidade de Bordeaux e na UFRJ, tá? E ela ainda bastante nova, né? Mas já foi ganhadora de uma Olimpíada Mundial Nuclear, que depois ela pode falar para a gente, em 2015. E ela é uma participante assídua, que também vai ser um dos temas que a gente vai abordar, da COP, né? Conferência de Mudança do Clima, patrocinada pela ONU. Se não me engano, você participou de 2 dessas conferências, né, Alice? 3. Oi? Foram 3. 3, E também ela participa do grupo Mulheres e Inovação Nuclear, tá? E ela tem recentemente, né? Ela lançou um livro chamado Mulheres Nucleares. Então aí nós temos um combo aí, né, Alice, de assuntos extremamente interessantes. Pela energia nuclear, que já várias vezes teve ups and downs, né? Então, eu acho que agora está muita gente falando novamente, né? Até eu gostaria que depois explicasse. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre energia nuclear como uma energia verde, né? E essa é não sei se é uma classificação normal, normalizada, formalmente, né? Mas, evidentemente, que a gente podia abordar um pouquinho essa retomada, né? E com esse olhar feminino aí dentro da engenharia, que também a gente sempre interessante aqui, que é diferente, né? Um universo aí que nós temos mais de 80% de homens e mulheres, mas ao mesmo tempo elas também vêm crescendo aí, não só em quantidade, mas em importância também dentro da profissão. Tá? E a questão do clima, que hoje você deve saber, né? A gente está passando por um verdadeiro caos no Rio Grande do Sul, e exatamente a questão do clima tá por trás dessa questão, as mudanças muito radicais, né? E que, infelizmente, embora tenham várias conferências, várias discussões, quando se dá um desastre desse, é que o assunto, as pessoas se dão conta de que, de fato, é um assunto bastante sério. Então, acho que é bastante pertinente também, até à luz dessa tragédia que a gente está vivendo aqui no sul do país, a gente também retomar esse ponto. Alice, quero te agradecer muito a sua presença aqui, a sua fala, tá? E, por favor, fique à vontade aí, como combinamos aqui, dentro do possível, falar um pouquinho da sua carreira também, fazer uma introdução, para ver como é que você chegou na área nuclear, e também hoje você já como uma engenheira aí, já sênior aí na Westinghouse, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, por favor, fique à vontade. Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar aqui um pouco com você e o trabalho que você faz de conversar, né, com diferentes profissionais. Eu acho muito importante a gente sempre trazer informações e diálogos para né, a população sobre diversos assuntos, inclusive a engenharia. No meu caso, eu entrei na engenharia porque durante a minha vida escolar eu tinha uma afinidade muito maior com as exatas. E era engraçado porque desde a minha de pequenininha eu já escutava que as meninas podiam ter dentro do início, né, da vida escolar uma vantagem, mas que depois os meninos ultrapassavam. Isso era uma coisa que eu escutava quando criança, e eu nunca aceitei isso como verdade. Eu sempre curti muito mais a matemática do que as ciências humanas na escola, então eu já tinha uma ideia de que eu queria fazer alguma coisa com matérias exatas. E
eu comecei a fazer um curso técnico de informática junto com o ensino médio. No Cefet, no Rio de Janeiro, eu fazia o técnico em informática. E dentro desse universo, quando eu comecei a trabalhar ali como técnica em informática, fazer um estágio, eu, coincidentemente, por obra do destino, consegui uma oportunidade dentro de uma empresa nuclear. Então, eu estava na área de TI, numa empresa nuclear, sem ter muita noção do que era o setor nuclear, mas naquele momento eu já tinha a noção de que eu queria fazer engenharia, porque eu queria poder colocar em prática os conceitos da ciência de uma maneira que pudesse apoiar e beneficiar a sociedade, e eu via a engenharia como esse canal, como um canal onde a gente pega toda a ciência e transforma em coisas práticas para o benefício da sociedade. E aí, quando eu me descobri ali no setor nuclear, que eu desconhecia, por curiosidade, eu comecei a querer estudar aquilo, né? Eu visitava os funcionários da empresa que trabalhavam em escritórios ao redor do reator nuclear, né, da planta nuclear, e eu via aquele prédio e eu tinha curiosidade de saber como funcionava, o que era aquilo. E, na época, a UFRJ tinha acabado de criar o curso de graduação em engenharia nuclear. Então, eu entrei na segunda turma de engenheiros nucleares da UFRJ e me apaixonei completamente, não só pela engenharia, como pelo setor nuclear. Então, assim, minha história até chegar à engenharia veio desde muito pequenininha, tendo essa inclinação por determinadas áreas, né, da ciência, e ignorando o que algumas pessoas, até mesmo da família, falavam com relação ao potencial de uma menina, com relação ao potencial de um menino ali. E eu vejo que isso eu fico feliz que eu tenha ignorado, porque eu me encontrei nessa carreira, mas eu sei que isso não acontece com muitas meninas. Então, durante a minha carreira, o que você falou, né, dos três pontos, né? O ponto da diversidade, de trazer mais mulheres para o setor, é um ponto que eu vejo necessário, porque eu vi no iniciozinho da minha vida escolar, do início da minha vida acadêmica, quanto isso poderia ter influenciado de eu seguir um outro caminho, né? E aí, depois que eu comecei a faculdade, eu comecei a me envolver completamente com o setor, participar de associações, de aproveitar todas as oportunidades que eu tinha, e uma dessas oportunidades foi o Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo brasileiro, e nesse programa eu fui estudar nos Estados Unidos, numa universidade americana, dentro do departamento de engenharia nuclear, e consegui a minha primeira oportunidade de trabalho na Westinghouse, nos Estados Unidos. E antes disso, fiz estágio em um laboratório americano também. Trabalhei no laboratório na UFRJ, com pesquisa, né? Durante toda a universidade, eu não parei de trabalhar, de fazer iniciação científica. E de me envolver. E um desses envolvimentos durante a universidade foi a Olimpíada Nuclear, que você mencionou, que foi uma oportunidade de não só me envolver com um setor internacional, com associações internacionais, mas também de divulgar os benefícios dessa tecnologia. E foi aí que também surgiu a paixão de divulgar ciência, de conversar e dialogar com as pessoas sobre a importância da tecnologia nuclear, desmistificar essa tecnologia e trazer luz ao papel que essa tecnologia tem para soluções de grandes problemas, como a mudança climática. Então, as coisas foram se encaixando assim no decorrer Alice, se me permite aí, só uma introdução. Em geral, eu entrevisto pessoas mais velhas e ninguém até agora falou Ciências Sem Fronteiras, e aí eu estou entendendo que foi um passo bastante importante para você. Você poderia falar um pouquinho, assim, sobre o que era? Eu acho que durou tão pouco tempo também, que poucas pessoas se beneficiaram tanto. Foi um programa muito importante do governo brasileiro, que via o potencial de enviar
estudantes de áreas STEM, né, de áreas de ciência e tecnologia, para outros países, para fazer um intercâmbio nesses outros países, esse intercâmbio coberto pelo governo brasileiro, e esse intercâmbio duraria um ano e meio, e esses estudantes voltariam ao Brasil para completar seus estudos e trazer de lá esse conhecimento adquirido também, né? E poder, assim, ajudar na evolução da ciência no país, nós sendo mais colaborativos, né? Aprendendo com o que está sendo feito em outros lugares. Então, o Brasil, quando lançou o Ciências Sem Fronteiras, tinha o objetivo de enviar 100 mil estudantes para fora do Brasil, em diversos países. Eu optei pelos Estados Unidos, cada país tinha o seu processo de aplicação, e o Brasil tinha uma parceria com órgãos daquele país que monitoravam os estudantes, então cada país tinha o seu órgão de monitoração dos estudantes que fazia de uma maneira diferente. O Brasil percebeu também, no decorrer desse programa, que muitos estudantes não tinham o idioma o suficiente para acompanhar as aulas nesses outros países, e aí lançou o Inglês Sem Fronteira, lançou cursos online para ajudar os estudantes não só a ir para esses outros países fazer as matérias de ciência e tecnologia, mas antes obter o idioma. Então, o início foi intercâmbios de um ano, mas quando eles começaram a perceber esse gap do idioma, eles aumentaram para um ano e meio, e as pessoas que não tinham o mínimo do idioma podiam ir 6 meses focado no idioma e um ano focado no curso técnico. E aí, eu tenho amigos da universidade que foram para a Alemanha, que foram para a Austrália, que foram para o Reino Unido, que foram para a França. Eu escolhi os Estados Unidos por conta de ser um país que tinha o maior número de reatores nucleares no mundo, que tem o maior número de reatores nucleares no mundo, e tem uma grande e forte desenvolvido, né, a cadeia do setor nuclear. Outros países também tinham, como a França, por exemplo, mas eu tinha mais o inglês do que o francês, então eu optei por ir para os Estados Unidos, mas passamos por um processo seletivo para poder ser escolhidos. Passamos por um processo seletivo para escolher a universidade que a gente ia, porque não só nós devíamos colocar opções de universidade, mas as universidades lá tinham que aceitar aqueles alunos, e o governo dava todo o suporte financeiro, tanto de cobrir os custos, porque, né, em muitos desses países, como os Estados Unidos, por exemplo, a universidade é paga, não tem universidade, até tem universidade pública, mas todas elas têm um custo, e esse custo é maior, geralmente, para estrangeiros, então o governo brasileiro bancava a moradia, dava ajuda de custo para se manter durante aquele tempo, e, em especial, dos Estados Unidos, eu não posso falar dos outros países em específico, porque eu fiz o meu intercâmbio nos Estados Unidos. O parceiro do governo lá, ele monitorava de perto, para ver se a gente realmente estava fazendo matérias do curso que a gente foi, para ver a performance do aluno, né, se as notas estavam indo bem ou não. Então, a gente podia até tentar pegar matérias de outros cursos, mas tinha que ter 70% das matérias dentro do curso que você foi fazer, para garantir que o aproveitamento era maior. E aí, você tinha um contrato assinado com os sistemas de bolsa do Brasil, que era obrigatório voltar. E aí você voltava, mandava um relatório, esse parceiro também mandava um relatório para o Brasil, e aí tinha que concluir aqui, trazer aqui para cá esse conhecimento, aproveitar esse conhecimento. Então, foi um programa que durou, acho que uns 5, 6 anos. Quando houve uma troca de governo após o impeachment, o novo governo, né, que entrou, o vice-presidente que entrou no poder, ele já começou a diminuir
o uso desse programa, e depois, com a troca do governo de novo, ele foi completamente cancelado. Eu acho que foi um programa que algumas pessoas têm algumas críticas com relação a como foi monitorado em alguns países, mas que realmente foi um divisor de águas na vida de muita gente. Meus pais não tinham condições alguma de manter no intercâmbio e bancar uma universidade americana por um ano, e foi uma experiência acadêmica, profissional e de vida transformadora para mim e para milhares de estudantes que estiveram ali. Então, realmente, eu sinto a falta desse programa para as gerações que estão. E espero que ele seja retomado em algum ponto, melhorado, né, de alguma forma, porque foi muito valioso, muito valioso. Tá. E aí bom, aí você formou na COP, e aí depois você já foi trabalhar já em alguma empresa, não? Direto? Então, aí durante o processo da universidade, eu estava trabalhando no laboratório, né, na universidade. Quando eu fiz o Ciências Sem Fronteiras, dentro do Ciências Sem Fronteiras tinha um programa que eles chamavam de treinamento acadêmico, que podia ser pesquisa ou podia ser um trabalho, um estágio. E aí eu comecei na Westinghouse nessa época, lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos ao Brasil para terminar a universidade, a Westinghouse me contratou para o escritório brasileiro que eles tinham aberto, e eu fiquei no escritório do Brasil da Westinghouse até 2022, quando eu fui transferida para a Espanha. E aí, nessa trajeto, eu trabalhei. Antes, na universidade, eu trabalhava com análise de acidentes, programava códigos de solução de algumas equações de transferência de calor. Dentro da empresa, eu comecei com análise de blindagens, fui para cálculos de recarga de reatores, depois para a área comercial de desenvolvimento de negócios na América Latina. Então, eu trabalhei com Brasil, México e Argentina, que são os 3 países da América Latina que têm reatores de potência nuclear. E gerenciava o escritório da empresa no Brasil. E hoje eu trabalho no setor de inovação nuclear, dentro do grupo de inovação global da empresa, que foi o cargo que me fez me transferir do Brasil para a Espanha, porque minha equipe era mais europeia, né? Hoje meu cargo é em estratégia de inovação, e aí eu trabalho dentro de, assim, corta toda a empresa, né, no caso, focado na inovação, mas em todas as áreas, assim, montando estratégias de inovação. E essa área aqui nuclear, então, quantos anos você trabalhou na área nuclear aqui no Brasil, então, só para eu entender? Olha, depende. Se contar desde a minha primeira oportunidade lá na área de TI, eu comecei com 17 anos, então seriam 17 anos do setor nuclear, 2 anos só na Espanha, então 15 anos no Brasil. De formada na UFRJ, aí eu tenho 9 anos. Entendi. E como é que você vê, assim, aqui no Brasil, assim, essa questão nuclear, assim, de maneira mais ampla, esse senso comum da população, que eu acho que é muito importante nessa área, que é sempre tanto quanto polêmica. Também tem esse senso comum, ele oscila muito em função, sei lá, estoura uma guerra lá adiante, e aí a gente tem restrições de energia, e retoma um assunto, quer dizer... Mas aqui no Brasil, como é que você vê, assim, dentro de uma expectativa mais ampla que você conseguir dar aí dessa parte nuclear aqui? O Brasil é um país muito único em relação ao setor nuclear, por ser um dos poucos países que tem uma combinação do minério, né? A gente é rico em urânio, nós estamos no top 10 de reservas de urânio no mundo. A gente tem domínio do ciclo do combustível, então a gente consegue minerar o urânio e fazer o combustível que vai dentro dos reatores nucleares. Nós temos também históricos de
excelente performance de operação dos nossos reatores, apesar de só 2 reatores em operação hoje. Então, quando você olha todas essas características, pouquíssimos países do mundo realmente têm todas essas características com relação ao setor nuclear, né? De ter tanto a matéria-prima, de ter domínio da tecnologia de enriquecimento do urânio, de ter domínio do ciclo, né, de combustível. Nós fabricamos o nosso combustível para ir dentro dos reatores nucleares como uma empresa nacional e operamos os reatores muito bem, né? Nossos reatores batem recordes de performance. Então, é um país extremamente assim potente com relação ao setor nuclear. Nós temos, sim, claro, as dificuldades de consistência. O Angra 3, por exemplo, que era um reator que foi parte de Angra 2 no acordo Brasil-Alemanha, na décadas e décadas atrás, que era para ter sido construída lá na década de 80 enfim, retomou-se na década de 2010, e aí estamos na situação que está hoje. Então, é realmente um país que tem oscilado muito com relação ao desenvolvimento do setor nuclear, o que é preocupante, em especial na manutenção de mão de obra, né? Porque é uma mão de obra muito qualificada que o Brasil investiu lá atrás em mandar a gente para a Alemanha, no desenvolvimento assim, de muitas pessoas, e essa capacidade, essa mão de obra envelheceu, se aposentou, e a transferência de conhecimento não foi feita da maneira que deveria ter sido feita, e até hoje não está como deveria estar, né? Se você olhar relatórios das empresas em relação à mão de obra, pessoas se aposentando, ou programas de demissão voluntária, e essas coisas assim, houve uma perda muito grande de mão de obra. Então, é uma necessidade que a gente tem de contratar, de ter um programa de transferência de conhecimento para fazer a manutenção do setor, para manter o setor funcionando e expandir, porque tem um potencial de expansão absurdo no Brasil, de expansão do setor nuclear. E isso depende de um apetite do governo, depende das empresas se comportarem assim, com a autorização do governo, porque, em geral, as empresas são públicas, então qualquer tipo de contratação precisa de aprovação do governo. Então, é um país muito potente, mas que oscila muito por decisões governamentais, né? Mas essas oscilações, desculpa, mas as oscilações, assim, você está falando questão governamental, mas essa questão governamental, ela está ligada assim, à questão econômica, fundamentalmente, ou também tem expectativa, assim, que a energia nuclear também tem um senso comum, assim, das opiniões, né, que varia bastante, né? Então, aconteceu lá em Fukushima, pronto, vai lá para baixo, né? Vai todo mundo fechar as usinas. Daqui a pouco vê que não dá possível. Então, quer dizer, o governo brasileiro, nessa história, como é que ele fica? Porque aqui tem muita questão da oscilação econômica, que o Brasil acontece, né? Mas tem esses dois componentes, me parece, né? Que eles... mas quando eu falo que oscila, eu não falo que eu não estava me referindo a oscilar economicamente ou de opinião e tal. Eu estava falando que oscila assim. Tem um movimento de desenvolvimento, tem uma parada e uma morosidade ali, depois tenta a retomada. Mas a opinião pública é uma coisa muito, muito, muito influente nesse sentido. A falta de discussão sobre essa tecnologia e o desconhecimento sobre a tecnologia, claro que influencia a tomada de decisão com relação a investimentos e estratégias do governo com relação a isso. Né? A gente vê não só o público em geral, mas governantes, congressistas, pessoas que são responsáveis por uma tomada de decisão com relação à estratégia energética do país, desconhecendo ainda detalhes importantes, fatores importantes com relação a essa energia, que é uma energia limpa. Você mencionou no início a classificação da energia, a energia nuclear, a produção de energia através da tecnologia nuclear,
é uma energia limpa, é uma energia de baixo carbono. Quando você faz uma análise de todo o ciclo de produção, que vai desde a mineração até a produção de energia, enfim, tudo que é feito ali, a pegada de carbono é extremamente baixa, mais baixa até que algumas renováveis. Então, além disso, é uma energia que não é intermitente, então ela tem uma complementariedade com as renováveis muito grande, por não depender de oscilações do meio ambiente, de chuva, de sol. E isso complementa muito o potencial renovável, né? Não é uma coisa ou outra, elas se complementam. E ela precisa de muito pouco minério com relação às outras fontes, né? Porque todas as fontes renováveis ou não renováveis, elas utilizam minérios, elas têm extração, porque para fazer os painéis solares a gente precisa de minérios que são extraídos também. Então, quando você faz uma análise, a exploração mineral da nuclear, né, a extração que é necessária para a nuclear é muito pequena com relação a outras fontes para o potencial energético dela, para a quantidade de energia produzida, e usa muito pouco espaço de terra também, para produzir altas quantidades de energia, que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, é extremamente estratégica para a segurança energética do país. Você mesmo falou assim, e quando acontece uma guerra, como aconteceu, que a Europa ficou extremamente vulnerável energeticamente com a guerra, pela dependência do gás que eles tinham, do gás russo. Então, você ter esse tipo de energia no seu país, energia nuclear, é estratégico também para a segurança energética. Muitos países europeus têm olhado para a nuclear como solução climática e de segurança energética. Então, segurança de fornecimento, né? E como eu falei, a emissão é baixíssima, é uma energia de baixo carbono, menos emissão de algumas renováveis, então é essencial como parte da solução para a mudança climática, já que o setor energético é um dos grandes vilões desse grande problema global que nós temos, e a gente precisa descarbonizar ontem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu me lembro que há uns 20 anos, mais ou menos, tive a honra de ver um prêmio Nobel, aliás, o único que eu vi numa palestra aqui, pessoalmente, aqui na USP. O nome dele era George Charpak. E ele foi um dos grandes defensores da energia nuclear, né? E ele falando lá, deu essa... Inclusive, muito interessante quem estiver vendo esse vídeo, eu vi informações desse físico, ele era polonês, ele veio de campos de concentração na Polônia, uma história extremamente interessante. Ele já morreu. Mas ele falava, e por isso que eu queria te chamar a atenção, assim, já naquela época, ele disse, olha, gente, eu meio que desisti já de tentar convencer as pessoas da energia nuclear como uma fonte sustentável, tal. E ele, na época, ele falava, eu estou trabalhando com crianças, meio que, sabe, eu estou preparando a nova geração para poder, porque o preconceito, as sérias dificuldades que impõe eu convencer as pessoas, né? Então, me chamou muita atenção, quer dizer, a dificuldade de convencimento. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo perfeitamente as pessoas, uma certa restrição que se faz, porque é um modelinho que a gente pode considerar como uma hidrelétrica, colocar no nosso planejamento energético, mas é um modelo com uma certa instabilidade, né? Sujeito a algum acidente e uma singularidade na nossa equação, né? Então, me parece que é uma energia que, apesar de ter todas essas vantagens, né? A gente sabe as circunstâncias que ocorreram, os acidentes também são bastante transgressores assim nesse aspecto, mas existe esse componente não linear nessa equação aí que me parece que aí que está a dificuldade, ou não te parece isso assim também? Então, assim, se você buscar as estatísticas de mortalidade em relação à energia, a energia nuclear é a mais segura de todas elas. Então, só que, assim, comparando com todas as fontes, inclusive as renováveis, a nuclear é a mais segura.
o problema é o desconhecimento. E eu acho que também tem uma meia-culpa que o setor precisa fazer, e é um dos trabalhos que eu procuro fazer e que muitas das associações que eu faço parte, de mulheres em nuclear, de jovens nucleares, de seção latino-americana, da sociedade nuclear, buscam fazer é criar esse diálogo, porque muito do que foi o início do desenvolvimento da tecnologia foi para fins bélicos, e depois o desenvolvimento da tecnologia, mesmo para fins pacíficos, como produção de energia, em alguns países, foi feito dentro de regimes totalitários que a população não participou da conversa, né, sobre isso. Uhum. Então, eu acho que precisa sim ser feito um grande trabalho de diálogo. E eu nem gosto de falar da palavra de convencimento, porque eu acho que cada um tem direito à sua opinião, mas que tem que ser embasada em fatos reais, né? E não em ideologias. Então, o que a gente tenta é abrir, dentro desses grupos, dessas associações, abrir espaços para esse diálogo, trazer essa informação e escutar as dúvidas das pessoas, que são extremamente válidas, né? Eu imagino, quando eu estava no início do curso de graduação, aconteceu o acidente de Fukushima, e eu estava com os meus pais vendo televisão, acompanhando aquele acidente, o que a mídia reportava, com jornalistas que estavam ali fazendo o melhor deles para reportar o que estava acontecendo, sem ter conhecimento direito sobre o que estava acontecendo, mas cumprindo o papel deles ali. E a primeira coisa que minha mãe falou foi que eu não iria trabalhar mais com aquilo. Foi a primeira. A carreira como engenheiro nuclear acaba agora, né? Você não vai, chega. E eu entendo, porque é uma situação de desconhecimento, de medo, e a radiação não é algo que a gente vê. Por isso que esse diálogo e a divulgação científica, a educação científica é muito importante, para a gente trazer luz às coisas que estão no dia a dia. Uma das coisas que mais me apaixona e me surpreende com a tecnologia nuclear é como ela está no nosso dia a dia, nos apoiando, nos beneficiando. E eu não falo só na parte de produção de energia limpa, salvando milhares de vidas, diminuindo doenças pulmonares, porque a gente não está poluindo. Eu falo da medicina nuclear, que esteve no tratamento de câncer da minha avó, da esterilização de equipamentos médicos, que salva vidas de muitas pessoas todos os dias, porque permite que as borrachas e as seringas e outros equipamentos que estão ali nos hospitais não estejam contaminados, do uso da tecnologia nuclear para adaptação na questão climática, né, adaptando sementes para serem resistentes a novas condições climáticas, permitindo que populações que não estavam mais conseguindo crescer aqueles grãos tenham alimento, na erradicação de doenças, onde teve a erradicação de doenças de gado em países na África, devido à utilização da tecnologia nuclear, e é feito o uso dessa tecnologia contra doenças como a Zika e dengue, com o mosquito Aedes aegypti. Durante a Covid foi feito o uso da tecnologia nuclear. Então, assim, cada dia que passa, eu descubro mais e eu conheço mais do potencial dessa tecnologia e como ela influencia positivamente o dia a dia da população. E isso me faz me apaixonar cada vez mais. E eu acho que falta trazer luz a essas coisas para a população. Falta trazer luz todo esse potencial e trazer esse diálogo aberto e transparente de que essa tecnologia é importante, no caso da produção de energia, é essencial para o combate à mudança climática, que não existe nenhuma infraestrutura criada pelo ser humano de produção de energia que não vai ter um impacto no meio ambiente, porque nós existimos já impactando o meio ambiente, mas que a gente precisa optar pelas melhores opções, que são opções que menos impactam, que mais protegem e que ainda assim permitem que pessoas, como a gente tem muitas no Brasil,
em pobreza energética, que não têm acesso ao mínimo, que não têm acesso a saneamento, passam a ter acesso ao mínimo para sobreviver através do aumento do consumo de energia de maneira correta, claro, em projetos que devem ser focados, mas que, assim, porque eu tive uma discussão essa semana de falando a gente precisa reduzir o consumo de energia, não produzir mais energia para aumentar a emissão. Isso não é realista quando você coloca milhões de pessoas ao redor do mundo ainda vivendo em pobreza energética. Então, assim, é muito complexo, mas eu acho que falta trazer luz a esses detalhes e dialogar com a população. Por isso que eu comentei lá do professor Charpak, porque um prêmio Nobel, né, ele expressando essa mesma dificuldade que você está falando, e eu estou falando coisa de 20 anos, quer dizer, não é uma coisa trivial, e a gente, como engenheiro, se apaixona pela questão técnica, e essa articulação do conhecimento na sociedade é um desafio, às vezes, tão grande quanto você fazer um desenvolvimento tecnológico, né, colocar num ponto que todo mundo consiga entender, e isso me parece que é uma coisa ainda tem que ser bastante trabalhada, assim, porque é um medo, como você falou, sempre foi, quer dizer, ligado a questões de armamentos, Hiroshima, Nagasaki, às vezes é muito ainda presente, né? Então o trabalho é forte, né, e bastante desafiante. Deixa eu te perguntar uma coisa, sobre o seu livro, né, aproveitando, estamos no tema aí, da onde que surgiu a ideia e falar um pouquinho sobre o conteúdo também, se você puder. Então, quando eu comecei a universidade, nós éramos uma turma de quase 30 alunos, e dentro desses quase 30 alunos éramos apenas 3 mulheres. 10%. Acho que nós éramos 26, alguma coisa assim, e 3 mulheres. As 3 terminaram, se formaram, as 3 atuam no setor. Mas é uma constante, né, durante a minha carreira, antes da universidade, durante a universidade, após a universidade, de ser uma das poucas ou a única em muitos locais, de entrar em salas de reuniões e ser vista como a secretária e não a técnica, de ter que provar o seu conhecimento e o seu valor, constantemente ter que lidar com comentários e a desvalorização de outros profissionais pelo simples fato de ser mulher. E isso perpassa, assim, não só a mim, como quando você começa a viver nessas comunidades que a gente cria, dessas associações de mulheres em nuclear, e poder compartilhar uma com as outras o que cada uma passa, a gente vê que é cultural, né? E não é o cultural Brasil só, é uma coisa que a gente vê em todo o mundo, em níveis diferentes, é claro. Tem países que estão mais avançados, outros países nem tanto. E quando você vai para a questão de liderança, então, a quantidade de mulheres em posições de liderança. Em 2022 saiu uma pesquisa, acho que do Confeia, que eles tinham feito recentemente, que mostrou que as engenheiras no Brasil registradas eram cerca de 20% do total só. Então, a gente tem um problema de trazer mulheres para o setor das ciências. A gente tem um problema de manter, porque a Unicef também fez um trabalho sobre mulheres na academia e viu que mais mulheres entravam na graduação do que homens, mas quando ia passando pelos níveis acadêmicos de PhD, de pesquisador classe A, eles chamavam de leaking pipe, né? Um cano que está vazando, porque começavam com mais mulheres e reduzia a um nível muito mais baixo. Então, assim, a gente viu o problema a gente tem um problema de atração, a gente tem um problema de manter, a gente tem um problema de desenvolver, porque você conta nos dedos no setor nuclear mulheres que chegaram a algumas posições de liderança. Quando você olha, em especial, para as empresas públicas hoje, que são apontamentos políticos, as posições de liderança, você dificilmente encontra mulheres nesses cargos.
E aí eu falo do setor nuclear específico, mas isso é similar em vários outros setores tecnológicos. Uhum. E isso passa... Isso a gente sente na nossa carreira, no nosso dia a dia. E muitas vezes é mais fácil lidar com alguém sendo completamente confrontacional, confrontando a gente de cara, do que lidar com aquelas picadas diárias de ser diminuída, de ser duvidada e de constantemente... É cansativo. E aí, durante um período, poucos anos atrás, uma editora chamada Editora Líder entrou em contato comigo sobre um livro que eles estavam lançando, que era Mulheres na Energia. A Editora Líder criou o selo Mulheres, que é um selo que traz livros voltados para trazer histórias de mulheres nos diferentes setores, porque não só tem poucas, como as que tem, muitas vezes são invisibilizadas. A gente vê o caso da Lisa Master, que não ganhou o Nobel por um trabalho que ela participou. Então, assim, não são reconhecidas, não têm a mesma visibilidade. Então, ela faz esse trabalho, a editora faz esse trabalho de criar esses livros com histórias de mulheres nos diferentes setores, e eles estavam fazendo um livro sobre mulheres na energia, e não tinham ninguém do setor nuclear, e entraram em contato comigo, e me indicaram. E aí eu entrei no livro como uma coautora, no livro Mulheres na Energia, como coautora, trazendo luz ao setor nuclear, e indiquei mais 2 mulheres do setor nuclear também para participar, a Daniele Baeta, do órgão regulador, e a Olga Simbalista também, que foi uma grande líder do setor nuclear, hoje já aposentada. E, através da história de nós 3 dentro desse livro Mulheres na Energia, a editora descobriu o universo nuclear, que é muito maior do que só a produção de energia, que tem diversas áreas e que tem muitas mulheres que estão aí batalhando e lutando pelo desenvolvimento desse setor e que não tem essa visibilidade. Então, o livro Mulheres Nucleares veio para dar voz a essas mulheres do setor nuclear. Ele está em sua primeira edição. São 19 histórias de mulheres no setor nuclear de diferentes áreas, porque a gente quis também trazer dentro desse livro essa diversidade de perspectivas, diversidade de opções de trabalho dentro desse setor nuclear, porque eu trabalho na área de energia, mas tem pessoas que trabalham com medicina, tem pessoas que trabalham na parte administrativa, e a gente quis trazer a diversidade de aplicações também da tecnologia para ajudar no que a gente estava falando, no diálogo, na desmistificação dessa tecnologia. E esperamos que, com isso, a gente também consiga inspirar outras meninas e mulheres a entrarem em carreiras de ciência ou não, ou carreiras humanas, mais apoiarem o setor nuclear, porque a gente tem pessoas ali também que não são da área STEM, mas que trabalham dentro do setor nuclear, porque a organização precisa ser mantida, né? Então, foi uma maneira de mostrar que essa diversidade do setor, a diversidade de mulheres que o setor tem, e trazer luz e voz a essas mulheres que constroem e expandem o setor no seu dia a dia. Então, essa foi a primeira edição, foi lançada em março desse ano. A gente vai começar a trabalhar num volume 2 para trazer mais histórias e trazer mais visibilidade a isso, porque é uma luta diária de igualdade, e apesar de existirem pesquisas inúmeras ao redor do mundo que demonstram como um setor mais diverso é mais criativo, é mais rentável, como empresas que investem em diversidade têm crescimento de lucros, assim, que tem todo um business case por trás da diversidade, que não é só justiça, a gente ainda luta diariamente para que isso seja absorvido, entendido e absorvido. E aí, então, o livro vem como uma ferramenta dessa luta, né? Uma ferramenta para trazer voz a essa batalha que a gente tem de promover a diversidade e igualdade. Entendi. Não, isso que eu ia te perguntar, você antecipou aí, essa questão do olhar feminino, assim, que medida que dentro de uma empresa técnica, né, como você está trabalhando,
como é que aí eu já penso como engenheiro, qual é a métrica que se usa aí para você verificar em que ponto aí que de fato faz a diferença, né? Que é o que você está falando, assim. Então, não é uma questão simplesmente do olhar feminino, é uma questão de diversidade de perspectivas, né? Quando eu trabalho em inovação, por exemplo, Tá. Quando você tem perspectivas similares, você tem menos potencial de trazer ideias diferentes, porque as pessoas têm a mesma vivência. Então, quando você promove diversidade, aí eu não falo só diversidade de gênero, eu falo Sim. diversidade em diversos âmbitos, você se permite a abrir canais de trazer outras perspectivas, de trazer outras ideias e promover, né, mais criatividade ali. E a vivência das pessoas é diferente. Então, por exemplo, no tema mudança climática, a ONU já demonstrou com as suas pesquisas que as mulheres e crianças são mais vulneráveis às consequências das mudanças climáticas que os outros grupos. Porque as mulheres têm menos acesso a financiamento, as mulheres são mais impactadas pela migração, porque são, em geral, mais responsáveis pelo cuidado da família. Então, quando você fala de imigrar, tem mais responsabilidade sobre a mulher de fazer essa imigração, de levar as crianças, enfim, essas coisas assim. Tem menos acesso à terra, e aí, quando você vai definindo em diferentes as situações locais, por exemplo, mulheres na África caminham quilômetros e quilômetros para coletar água e com a mudança climática aumenta os quilômetros que elas precisam caminhar e colocam elas até em vulnerabilidade sexual, de violência sexual por conta disso. Então, assim, como você não envolve os dos grupos mais afetados na tomada de decisão? Entendi. Quando você está numa organização, seja ela governamental, seja ela não, privada, o fato de você envolver uma diversidade de perspectivas e que inclui a igualdade de gênero ali, permite que essas visões, essas vivências que são diferentes na sociedade que a gente vive, sejam levadas em conta na hora de promover soluções para problemas que existem na sociedade. E aí, com isso, você consegue ter uma abordagem mais completa, empresas privadas conseguem alcançar mercados de consumidores que antes eles poderiam não ter como um alvo, porque eles não estavam levando em consideração determinados aspectos. Ideias novas podem surgir, soluções que poderiam ser até mais simples, porque às vezes a gente tem um problema e tem uma perspectiva de solução mais simples do que o que a gente estava pensando no início, e você pôde descobrir porque você trouxe pessoas de uma outra perspectiva para apoiar aquela tomada de decisão, ou aquele brainstorm. Então, assim, faz toda a diferença. E eu trabalho hoje no setor de inovação e eu já trabalhei em diferentes grupos onde eu era única mulher e grupos onde eu tinha mais diversidades de perspectivas, não só de gênero, mas também de localização geográfica, pessoas de diferentes nacionalidades. E é palpável a quantidade de discussões com perspectivas diferentes que você tem quando você insere isso nos grupos, assim, essa diversidade nos grupos. É muito palpável e é muito enriquecedor. Então, para a sociedade é um benefício, e para soluções de problemas globais, como a mudança climática, é indispensável a gente promover a diversidade. E hoje você considera qual seria o maior obstáculo aí para essa... Porque você me convenceu aí, né? Entendi perfeitamente, convenceu, acho que assino embaixo, mas quais são os obstáculos hoje que se encontra aí? Muitos. Cultural, a gente ainda tem muitos obstáculos culturais, porque a gente vive numa sociedade
muito conservador ainda. Mas só um parênteses, desculpa aí. Você, quando fala sociedade, o Brasil aqui tem algumas peculiaridades aqui. Você consegue... Você já comentou, né, que são parecidos, mas também não, nem tanto, né? Nem tanto. Por exemplo, quando você fala de direitos trabalhistas, onde a mulher tem a licença maternidade de alguns meses e o homem tem licença paternidade de alguns dias. Isso coloca na mulher muito mais a responsabilidade de cuidado da criança e também no empregador um custo maior de ter uma funcionária mulher. Quando você vem para a Espanha, por exemplo, a licença maternidade e paternidade são ao mesmo tempo. Os dois têm o direito à mesma quantidade de tempo, acho que é 4 ou 5 meses, não, são 6 meses, se não me engano. Aqui, os dois, tanto o pai quanto a mãe, têm direito a essa mesma quantidade de tempo, porque eles entendem que é responsabilidade dos dois a criação da criança, e dessa maneira também o empregador tem o mesmo custo para ambos os gêneros. Então, isso é uma medida, por exemplo, de igualdade, que não só liberta, que não só permite que o empregador olhe para os dois, né, para a mulher e para o homem, de uma maneira similar, porque em relação a sempre, né, muita gente fala assim, eu não vou contratar mulher porque a mulher pode engravidar. A gente vive isso ainda, infelizmente, no Brasil. Já escutei de falar assim, mas não engravida, senão você vai perder a oportunidade. Essas coisas assim, várias pessoas passaram por isso. Eu tenho amigas que perderam o trabalho por engravidarem. E aí, quando você vem para uma sociedade onde você coloca isso no mesmo patamar para ambos os gêneros, você não tem mais esse problema tanto, né? Além de mostrar que a sociedade reconhece que o papel da criação do filho ou da filha é dos pais e não da mulher, especificamente. Então, isso é apenas um exemplo de coisas que podem ser feitas e que mudam como funciona, né? Como a sociedade percebe. Então, tem muita coisa que é ainda na mentalidade também das pessoas, que é preciso trabalhar. Coisas bobas. Eu lembro uma vez que eu fui comprar uma mochila para computador. E eu perguntei na loja, onde está a mochila para computador? Para mulher ou para homem? E eu fiquei, uma mochila para computador. E aí, quando eu fui no setor feminino, não tinha mochila para computador, tinha naquela loja específica. Não estou dizendo que todas as lojas são assim, mas naquela loja só tinha mochila com unicórnios e com flores e mochilas pequenas, onde o computador não entrava. E aí, quando eu fui na seção masculina, tinha mochilas para o computador. Eu sei que é um exemplo que parece besta, que parece assim bobo, mas mostra como algumas pessoas e algumas organizações ainda têm uma visão muito, muito assim, diferente do papel da mulher e do papel do homem. Que como uma simples mochila para computador foi colocado como se fosse da seção masculina e a seção feminina não tinha. Então, assim, de exemplos grandes, como a licença maternidade e paternidade, a exemplos pequenos, como o que eu mencionei, de uma loja específica, eu não estou falando que todas as lojas fazem isso, estou falando de uma loja específica, há muito ainda para ser feito. E isso também vem do que você falou do Prêmio Nobel, de começar um trabalho com as crianças. Porque não só a questão nuclear é uma coisa que a gente precisa ensinar desde pequeno, mas a visão que as meninas e meninos têm deles mesmos é formada muito cedo. Então, essa questão de profissão de mulher, profissão de homem, de habilidade de mulher e habilidade de homem, essas coisas assim, é ensinada muito novo. Eu sou prova disso, porque eu escutei isso quando criança. E eu, na época, consegui ignorar, mas muitos não ignoram. Eu já estive com pessoas num bar, passei de barco, e o pai, com 2 criancinhas, mostrou como a ponte era maravilhosamente feita para o filho e mostrou como o patinho era bonito para a filha. Não sei muito da vida deles, talvez
não vou julgar dizendo que a filha não estava interessada pelo pai, mas aquilo me deu um estalo de como, na criação, a gente já pode influenciar as crianças tão novos o que eles são bons ou o que eles vão se interessar. Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito dentro das organizações, é um trabalho que precisa ser feito na nossa sociedade. Nem toda mulher vai se interessar por ciência, e tudo bem. A gente precisa de pessoas trabalhando em todas as áreas, mas a gente precisa também estar aberto a que elas possam buscar o que quiser, porque a mulher pode ser o que ela quiser, e não agir como se tivesse ainda diferença com relação ao que você pode ou não pode fazer. Eu escutei com crianças. E essas dificuldades, recentemente, eles receberam aí, acho que uma dificuldade a mais, né? Surgiu que exatamente, acho que a politização desses temas, né? Outro dia eu usei um termo que eu entrevistei uma moça, uma engenheira também, e eu coloquei no título a diversidade, aí os caras, questões ideológicas, quer dizer, tudo virou uma questão ideológica, política, quer dizer, se existia uma dificuldade, né, de debater esses temas, com essa polarização política, dizer, complicou ainda mais, assim, né, que você tem essa dificuldade. E deixa eu te perguntar, mas o que a gente te faz? Por outro lado, eu queria comentar contigo também, assim, a questão de engenharia aqui no Brasil, né, que é incrível, nessas entrevistas a gente vai colhendo informações aqui e ali, e a gente tem visto, assim, uma redução grande de alunos de engenharia aqui também, né? E talvez aí a questão feminina seja uma coisa bastante importante, participação, né? Porque imagine que nos últimos 5 anos diminuiu pela metade os alunos de engenharia no Brasil. É um negócio que eu achei absurdo, assim, a diferença, e na verdade é uma realidade, né? Mas você acha, assim, que também é visto também por esse lado, assim, veja, isso aí é decorrente de uma série de questões, né? Do próprio mercado de trabalho, da remuneração. Ontem eu estava conversando com um colega hoje, que as montadoras, várias delas estão retornando para o Brasil, né? Ele disse, que bom, que bom, que bom. E eu estava reparando para ele, eu estava comentando com ele concordou comigo, os salários que eles pagam hoje é o mesmo de 10 anos atrás, é o mesmo. Em reais, né? Não estou falando em dólar, não, é reais. Então, assim, quer dizer, o momento de engenharia também é um momento complicado, né? Que na verdade o que a gente está falando aqui, vamos chamar gente, mas também tem engenharia como um ambiente que você não está seduzindo tanto, né? Não só pelo aspecto salarial, mas pelas oportunidades também, né? Não sei se isso aí você contempla aí nas suas conversas também, imagino que sim. Eu confesso que eu desconhecia esse dado de que nós estamos pela metade com relação a estudantes de engenharia. É realmente preocupante. Mas, assim, eu não posso falar de todas essas engenharias, porque, apesar de eu conhecer engenheiros das mais diversas áreas, eu não posso falar do setor específico de todas as áreas, mas eu sei que no setor nuclear, por exemplo, no Brasil também tem, além de uma falta de abertura de oportunidades, por conta de empregos públicos, empresas públicas precisam abrir oportunidades, mas a gente também passa por um processo de fuga de cérebros, né? Onde as oportunidades que existem, você falou, se os salários são baixos, se o salário de hoje é o mesmo de 10 anos atrás, com a inflação que a gente viveu nesses últimos 10 anos... 80%, a oficial, né? Imagina que foi bem mais, né? Metade. Com a inflação, então, assim, as pessoas buscam oportunidades. Eu falo, no meu caso, eu estudava, trabalhava no Brasil até 2 anos atrás, eu me mudei por conta de uma oportunidade de trabalho, ainda me envolvo com o Brasil e tal, claro, e meu trabalho é global, então não significa que o Brasil está excluído, mas isso acontece muitas vezes com as pessoas, né, com relação a algumas oportunidades de trabalho se abrem fora. O setor nuclear, por exemplo, é um setor que está muito mais aquecido hoje na Europa do que no Brasil. O Brasil está, apesar de ter todo esse potencial, é um setor que ainda está caminhando muito devagar, enquanto a gente tem países como a Polônia, que estão aí começando o seu setor e vão construir reatores, o Reino Unido investindo, a França anunciando construção de mais 6. Então, a gente vê muito mais movimento aqui,
do que no Brasil, por exemplo. Não significa que eu não apoio o movimento no Brasil e que eu continue fazendo o máximo que eu posso para ajudar e dar suporte para o crescimento do setor lá, mas que isso acabe abrindo oportunidades de trabalho para pessoas fora dali. Então, eu acho que tem esse problema de abertura de oportunidades, de fuga de cérebros para onde as oportunidades aparecem mais atrativas fora do Brasil. Acho que também pode ser que tenha um problema de atração em termos das novas tecnologias, né? Como a gente mostra a incorporação das engenharias com a utilização das novas tecnologias, porque elas estão juntas ali, né, trabalhando, mas muitas vezes, pelo menos eu conversando com uma pessoa aqui, foi uma das coisas que a gente tinha discutido, como mostrar que o setor é um setor que está aproveitando essas novas tecnologias para atrair jovens profissionais para vir trabalhar para esse setor. Porque eu acho que os jovens que estão escolhendo as suas carreiras, eles querem ver perspectivas de trabalho, né? E o mercado é diferente. O mercado de hoje é diferente do mercado de quando eu entrei, que é diferente do mercado lá atrás. E o mercado daqui a 5 anos vai ser diferente com o avanço que nós estamos tendo das tecnologias. Então, como é que a gente se adapta a isso para poder continuar atraindo profissionais para estudarem essas carreiras que são importantes? É uma discussão complexa. Eu realmente não sei dizer qual seria a solução exata, mas eu acho que envolve vários aspectos. Parece assim, uma questão com muitas variáveis, né? Extremamente complexas, dentro de um ambiente extremamente dinâmico, né? Ainda coloca algumas variáveis aqui locais aqui que não tornam mais simples, né? Mas parece que a questão hoje vai muito isso aqui que a gente está fazendo, a construção de fóruns de discussão, né? Infelizmente, assim que eu digo, a gente gostaria de resolver tudo, né? Mas discutir e apurar essas informações, eu acho que é fundamental. Eu mesmo tenho procurado informações de engenharia, a gente não encontra, né? Todo mundo envolvido na sua rotina, na sua lida, né? Então, acho que não sobra muito tempo para refletir. Os fóruns, eu suspeito que tenham diminuído em várias instâncias, né? As pessoas estão mais individuais em vários aspectos. Eu acho que as mulheres estão bem na frente nesse aspecto, né? De se reunir, de tentar conquistar novos espaços, tal. Isso aí dá uma motivação a mais para fóruns de discussão, onde então é ali que vão aparecer as soluções. Não tem jeito, né? As soluções individuais, de fato, vão valer para alguns, né? Que é o que está valendo. Soluções precisam ser colaborativas. Colaborativas, a gente precisa do apoio de todo mundo, seja para grandes problemas como mudança climática, seja para atração de talento para a engenharia, a gente precisa de muitas cabeças com pensamentos distintos se apoiando. Sim, sem dúvida. Alice, eu já excedi um pouquinho o teu tempo, eu deixo uns minutinhos aí, por favor. Fica à vontade de falar alguma coisa que você gostaria de falar. Aqui tem muitos jovens que assistem esse canal aqui, jovens engenheiros, como você também, né? Você é bastante jovem, mas com bastante experiência, né? Então, por favor, fica à vontade aí, dirigir algumas palavras que você gostaria de... Ai, o quê? Assim, se você é um jovem na engenharia, eu acho, assim, sinceramente, eu acho que é uma profissão muito linda, e que é uma profissão onde a gente tem o potencial de apoiar soluções. Né? Nós somos resolvedores de problemas, né? Os engenheiros. E eu participei de um congresso na Alemanha fazem 2 semanas, e tinha um cartaz dizendo: os engenheiros vão salvar o mundo. E eu achei o máximo, porque eu vejo muito isso como parte da nossa missão como engenheiro, de aproveitar esse conhecimento e colocar em prática para o benefício da sociedade, a ciência, né, transformar os conhecimentos científicos em coisas para o benefício da sociedade. Então, eu acho assim, é uma profissão. Claro que a gente precisa se manter e buscar oportunidades onde nos valorizem e oportunidades de crescimento,
Mas sempre procure algo que te encante, assim, porque eu acho que é um caminho muito bonito para a gente fazer algo que não nos encanta, assim. Então, eu busco isso, eu busco não só dentro do meu trabalho, não só o meu trabalho, mas busco esse constante encantamento com poder aproveitar esse conhecimento em benefício da nossa sociedade, e é esse o meu. Eu acho que as próximas gerações estão muito mais voltadas ao propósito do que elas podem, ao propósito do que elas vão fazer e construir, qual o propósito, e eu acho que dentro da carreira de engenharia a gente tem um propósito muito bonito de apoiar a construção de uma sociedade melhor, de resolver problemas grandes como a mudança climática. E sobre o nuclear, qualquer dúvida, estou à disposição. Aconselho sempre a pesquisar, se informar e tomar decisões embasadas na ciência, mas qualquer dúvida, estou disposta. O diálogo é o mais importante, né? Ter esse diálogo de maneira aberta e transparente. Então, eu estou à disposição. Tá ótimo. Alice, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, foi muito esclarecedor. Com relação à questão nuclear, gostaria de indicar para as pessoas, eu tive a oportunidade de ver, quando estava me preparando para essa entrevista aqui, a entrevista que a Alice, uma exposição que ela fez para a Sociedade Brasileira de Física, ela dá um panorama da engenharia nuclear no mundo, que é bastante esclarecedora, e eu deixo aí como uma lição de casa para quem está assistindo aí. Tá, Alice, espero encontrar mais engenheiros jovens com tanta vontade, com tanto encantamento pela minha profissão e com uma longa carreira pela frente, né? E com a sua articulação que você tem para explanar suas ideias, eu acho que a engenharia tem muito a ganhar com você. E espero que um dia você retorne para o Brasil também para trazer também todo esse seu conhecimento aqui mais próximo da gente, que a gente está precisando bastante. Tá bom, querida? Muito obrigado por sua presença aqui, tá? E também, novamente, estou à sua disposição, quando for necessária aqui, a gente pode... Eu que agradeço, Renato. Muito obrigada. Tá bom, tá. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Obrigada.